hoje vamos para a primeira parte do século XX, então sente-se enquanto vamos para o Japão. Sada Abe nasceu no 28º dia de maio de 1905, no distrito de Kanda, em Tóquio. Ela era a 7ª de 8 filhos nascidos de seus pais Shigeyoshi e Katsu Sadlu. No entanto, apenas 4 dos 8 filhos sobreviveram à infância, o que significava que, ao crescer, Sada era a mais nova da família. Ela teve uma boa infância e, incentivada por sua mãe, fez aulas de canto e aprendeu a tocar o shamisen. Ela parecia gostar disso, mesmo que na época fosse considerado algo que era feito pelas classes mais baixas, e as pessoas ficaram surpresas que os pais dela não se importavam que a filha mais nova participasse da atividade. Aos 15 anos, a vida de Sada mudou repentinamente. Ela começou a passar tempo fora de casa, e seus pais estavam preocupados com os jovens com quem ela estava passando o tempo. Suas preocupações estavam corretas, pois Sada foi agredida por um dos garotos que andava no mesmo grupo que ela. E isso teve um profundo efeito sobre ela, e apesar do apoio de sua família, ela se tornou mais distante, começou a se comportar mal, a usar maquiagem e não obedecia mais ao seu pai. Embora na sociedade japonesa os homens fossem considerados o chefe da família, as coisas estavam começando a mudar e muito mais mulheres estavam saindo para trabalhar. Em 1920, quando Sada tinha 15 anos, as mulheres representavam mais de 60% da força de trabalho industrial japonesa. Sada, no entanto, estava se tornando uma adolescente desrespeitosa e mal comportada. Então, numa tentativa de tentar colocar a vida de sua filha de volta nos trilhos, os pais de Sada a enviaram para trabalhar em uma casa de geishas em Yokohama. Agora ela tinha 17 anos, e se tornar uma geisha nesta idade provou ser um tanto problemático. Muitas das garotas com quem ela trabalhava foram criadas inteiramente dentro da estrutura de geishas. Outras começaram seu treinamento no início da adolescência, e Sado nunca foi considerada uma verdadeira geisha pelas outras garotas. Em vez disso, elas a viam mais como uma prostituta. Ela se beneficiou de uma educação muito melhor do que suas contrapartes e sabia muito mais sobre o mundo e a vida em geral. Isso a popularizou entre muitos clientes. No entanto, após 4 anos trabalhando na casa de geishas, ela contraiu sífilis. Em 1925, a doença podia ser controlada, mas não curada, o que significava que agora ela teria que ser submetida a exames regulares. Isso era algo desnecessário para as geishas, diferentemente das prostitutas legalmente sancionadas. Então Sada decidiu que se agora fosse ser tratada como uma prostituta, seria melhor deixar a casa de geishas e trabalhar em um dos muitos bordéis da cidade. Trabalhar nesses estabelecimentos, no entanto, vinha com um certo grau de problemas e perigos. As jovens que trabalhavam em casas de geishas eram protegidas pela reputação e costume da instituição. Agora que Sada estava trabalhando fora da casa de geishas, havia pouco controle. Seus clientes poderiam vir de qualquer lugar e muitos não a respeitavam. Ela logo percebeu que precisava encontrar uma carreira diferente. Em 1932, sua mãe morreu, então ela retornou para Tóquio. No entanto, em vez de tentar encontrar emprego, ela continuou a trabalhar na indústria a qual se acostumou tanto. No final de 1933, seu pai ficou doente, então ela cuidou dele até sua morte em janeiro de 1934. Algumas pessoas se perguntavam por que ela fez isso, pois quando era adolescente, foi abandonada pelos pais e enviada para a casa de geishas. Mas Sada era uma filha dedicada e cuidou de seu pai até o fim. Após a morte do pai, ela continuou trabalhando como prostituta, acabando presa por exercer a profissão sem licença. Felizmente, sua fiança foi paga por um cliente que depois a pagou para ser sua amante. Ele deu a ela dinheiro e um lugar para morar, mas este cavalheiro era casado e não tinha planos de deixar sua esposa. Sada estava determinada a melhorar sua vida, então ela deixou Tóquio e foi morar a 265 quilômetros de distância na cidade de Nagoya. Agora era 1936 e ela tinha 31 anos de idade. Ela encontrou emprego em um restaurante onde conheceu um professor chamado Goro Omiya
e logo os dois começaram um relacionamento. Eles mantiveram isso em segredo, pois Goro tinha o desejo de entrar na política e um relacionamento com Sada não era algo que ajudaria suas ambições. No entanto, ele queria ajudar sua amante e a encorajou a tomar controle de suas finanças. Ele também a ajudou a obter uma posição de treinamento em um pequeno, mas muito bem-sucedido restaurante de volta em Tóquio. O restaurante foi fundado por um bem-sucedido empresário chamado Kishisu Ishida. Ele tinha 40 anos e havia começado seu restaurante 16 anos antes. Em 1936, ele já havia ganhado uma reputação extremamente favorável e era frequentado por muitos residentes da alta sociedade de Tóquio. Kishizu, no entanto, tinha a reputação de ser um conquistador e logo depois que Sada começou a trabalhar nos restaurantes, os dois começaram um relacionamento. O relacionamento era intenso e Kishizu levava a amante para passear nos fins de semana, deixando a administração de seu negócio com a esposa. Sada logo se tornou obcecada por ele e começou a beber. Ela percebeu que ele não deixaria a esposa e que o intenso relacionamento acabaria. Ela foi a um teatro japonês onde viu uma peça sobre uma geisha que ameaçou seu amante com uma faca. Por algum motivo, ela ficou fascinada pela peça e foi a uma loja local onde comprou uma grande faca de cozinha. Na próxima vez que ela viu Kishizu de uma maneira um tanto semelhante à geisha da peça, ela o ameaçou com isso. No entanto, em vez de se preocupar com seu comportamento estranho, ele na verdade achou bastante divertido e organizou para que passassem um fim de semana juntos. Na manhã de 18 de maio, após passar 2 noites em um hotel, algo se apoderou de Sada, e enquanto seu amante estava dormindo, ela o estrangulou. Ela não parou até perceber que ele estava morto. O que aconteceu em seguida foi muito bizarro. Quando Sada pegou a faca e cortou os genitais de seu amante, ela então os embrulhou em papel e os colocou no bolso de seu vestido. Ela também escreveu seus nomes nos lençóis com sangue e gravou seu nome no braço esquerdo dele. Ela então saiu calmamente do hotel. Mais tarde, naquela manhã, uma empregada entrou no quarto e descobriu o corpo mutilado. A polícia foi informada e a caça a Sada começou. A imprensa foi muito rápida em reportar a história e escreveu sobre ela em detalhes. Não demorou muito para que as notícias dos eventos da manhã de 18 de maio de 1936 fossem conhecidas por pessoas de todo o país. Houve muitos supostos avistamentos dela, mas todos se revelaram falsos, pois Sada estava hospedada em um pequeno quarto de hotel em Tóquio. Ela fez o check-in com um nome falso e passou os próximos dias escrevendo cartas de despedida para seus amigos e família. Ela planejava terminar sua vida viajando para Osaka e pulando do Monte Koma. Na quarta-feira, 20 de maio, a polícia a encontrou. Ela ainda estava no quarto do hotel, no distrito de Shinagawa da cidade. Eles a prenderam e a escoltaram até a delegacia. A imprensa, ainda fascinada com a história, começou a investigar o passado dela. Em breve, o nome Goro Amiya começou a aparecer nos jornais, o que destruiu suas ambições políticas. Na estação, Sada foi interrogada pelos oficiais e eles ficaram muito surpresos com a sua calma. Ela explicou a eles que, como Kishizu era casado, ela sabia que nunca poderia estar com ele, mas não suportava pensar nele com outra mulher. Ela pensou que, se o matasse, ele nunca mais seria abraçado por ninguém e ela teria sido a última mulher a ter intimidade com ele. A imprensa continuou a relatar a história e agora todo o Japão estava preso ao caso. Mas não foram apenas os jornais que relataram a história. O rádio era muito popular no Japão desde meados dos anos 20 e o número de domicílios que possuíam aumentava ano após ano. As famílias se reuniam para ouvir seus programas favoritos. E claro, as notícias e as transmissões atualizavam constantemente a história de Sada. Estranhamente, porém, em vez de ser retratada como uma assassina, Sada era tratada como uma celebridade e foi relatado que ela matou por amor, não por ciúmes. O julgamento de Sada começou em 25 de novembro de 1936
e grandes multidões se reuniram do lado de fora do tribunal. Ela se declarou culpada, sabendo que o crime acarretava uma pena máxima de morte, e descreveu sua vida e os eventos que levaram à fatídica manhã de 18 de maio de 1936. O tribunal, no entanto, reconheceu seu estado mental diminuído e, em 21 de dezembro, ela foi condenada por homicídio em segundo grau e por mutilação de um cadáver. O juiz então a condenou a 6 anos de prisão. Ela foi levada para a penitenciária feminina de Totig, onde se mostrou uma prisioneira exemplar e, devido ao seu bom comportamento, foi libertada no dia 10 de novembro de 1940. Depois de sair da prisão, Sada adotou um pseudônimo para viver. No início, ela morou com sua irmã e cunhado antes de começar a trabalhar como empregada doméstica, posição da qual foi forçada a sair quando sua verdadeira identidade foi revelada. Ela conheceu outro homem e foi morar com ele por alguns anos, mas novamente, quando seu verdadeiro nome foi divulgado, ela foi forçada a terminar o relacionamento. Sada então percebeu que seria extremamente difícil viver sem ser reconhecida, então decidiu abraçar sua notoriedade. No final da Segunda Guerra Mundial, os costumes sociais e a cultura começaram a mudar no Japão e, em 1946, as mulheres japonesas finalmente receberam o direito ao voto. Sada foi de repente vista sob uma luz diferente, não tanto a jovem mulher que havia estrangulado seu amante, agora a jovem mulher que havia sido vítima dos homens que a exploraram e se aproveitaram dela ao longo de sua vida. Nos anos subsequentes, livros e peças foram escritos sobre ela, incluindo um escrito pela própria Sada. Ela já era famosa em seu país e fazia turnês de livros e aparecia no palco. Em 1970, Sada desapareceu de sua vida pública e o que aconteceu com ela é desconhecido. Alega-se que o diretor de cinema Nagisa Ashima conseguiu encontrá-la no campo de Kansai, onde ela decidiu passar seus últimos anos. No ambiente tranquilo de um convento budista. No entanto, isso nunca foi comprovado, e seus últimos anos e a data de sua morte permanecem um mistério. Olá a todos, e muito obrigado por ouvirem como de costume. Por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter, e eu verei vocês no próximo caso breve.